estudando para o concurso do TSE Unificado? Se sim, no vídeo de hoje eu quero trazer uma dica para você. Se você está aí estudando, mas sente que pode agregar no seu processo de preparação, preste muita atenção, porque hoje eu vou dar para você uma dica de uma técnica que você pode utilizar e pode ser muito útil para você ao longo do processo de estudos, quando você for realizar questões. Se você quer saber, já fica por aí e não esqueça, deixa aí o seu like. Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. O vídeo de hoje é um vídeo de corte, é uma aula que eu dei para os meus mentorandos da mentoria coletiva rumo ao TSE, e nessa aula eu dei diversas dicas e falei também sobre técnicas de estudo. Eu expliquei, inclusive, como é que a gente pode otimizar o nosso processo de estudos ao fazer um filtro de forma correta e assim conseguir localizar questões. E quando a gente não acha questões, como é que a gente tem que fazer? Eu deixei um pedacinho dessa aula aqui. A aula durou 1h30, mas tem um pedacinho aqui, uma parte inicial, para você já ter um gostinho das dicas, e tem uma dica completa aqui, é lógico, em respeito a você. Mas se você quiser ter acesso a todas as dicas, depois que você ver esse inicinho, se você gostar, é só clicar no Seja Membro. Se você for membro aqui do meu canal do YouTube, você sempre tem acesso a vídeos que são inéditos e ou exclusivos. Tem vídeos que eu gravo especialmente para você, que é do clube de membros. E tem vídeos que eu gravo para os meus alunos e às vezes nem são para todos, às vezes é só para um grupo específico e eu disponibilizo aqui no clube. Então, muitas vezes, quem participa do clube tem acesso a vídeos exclusivos, que são específicos, que são restritos apenas a alguns alunos meus. Então, se você, ao ver essa aula, gostar, quiser saber quais foram as outras dicas e as técnicas de estudo que eu ensinei para os meus mentorandos, você pode ter acesso à aula completa, 1h30. É só você clicar no Seja Membro. Mas eu vou parar de falar, já vou rodar aqui para você poder ver essa técnica e eu espero que você goste muito e que você aplique e possa servir para você nessa preparação e, inclusive, em outras preparações de concurso. Então, aproveita que já tá aí e deixa o seu like e aproveite o vídeo e a dica. Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Estamos aqui numa noite de quarta-feira para poder discutir sobre métodos e técnicas de estudo de forma específica sobre resolução de questões. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Essa aula é como se fosse a parte 2. Na última vez que nós conversamos, que a gente fez encontrar ao vivo, eu tinha falado para vocês que eu tinha trazido uma apresentação, mas a gente delongou um pouco mais e aprofundou no estudo por questões, falamos de algumas partes que são fundamentais para o processo de estudos, e eu falei para vocês que, para não ficar muito cansativo, eu gravaria a aula. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, lá na plataforma da nossa mentoria, já tem uma aula específica sobre resolução de questões, que eu dou várias dicas que são importantes. Então, acho que vale super a pena, quem ainda não assistiu, assistir. Metade dessa aula é mais interessante fazer ao vivo, para vocês tirarem dúvidas. É essa segunda metade que eu vou fazer hoje. Então, a ideia é passar essa segunda metade, que eu vou dar algumas dicas de técnicas que vocês podem utilizar para poder aperfeiçoar o processo de estudos de vocês, relacionado à resolução de questões, e aí, ao longo desse processo, eu vou tirando as dúvidas que vocês forem tendo ao longo do processo, tá bom? Lembrando que o encontro está sendo gravado, então quem não cede direito de voz, microfone desligado, quem não cede direito de imagem, câmera desligada. Estou sempre atenta aqui em relação ao chat. Hugo perguntou: Thaís, queria te fazer uma pergunta em relação ao cronograma. Posso perguntar depois? Sim. No final eu sempre abro para tirar dúvida, tá? E na hora do tira dúvidas, você pode fazer quantas perguntas você quiser, Hugo. Pessoal, vou colocar para compartilhar, então, para a gente poder começar. Qualquer dúvida, mandem aí no chat, tá?
Alguém me confirma se está vendo, por favor? Estamos sim. Sim. Maravilha. Então, resolução de questões, Sim. parte 2. E aí, né, já estou entrando já no meio, partindo do princípio que todo mundo viu a parte 1, tá? Então, sobre a parte 2. Não tem questões gerais, o que fazer? O que se trata disso? Muitos tópicos que vocês vão estudar são específicos demais. Então, às vezes, vocês vão buscar questões e não vão ter mais questões da sua banca, que vai ser a Sebrasp. Aí, lá na parte 1, eu expliquei. Quando não tiver mais questões da Sebrasp, você vai buscar bancas correlatas. Inclusive, na planilha de vocês, eu deixei quais são as indicações das bancas. Inclusive, a ordem. Depois, você vai fazer da Quadrix, certo e errado. Depois, você faz Sebrasp, múltipla escolha. Eu fui dando uma ordem para vocês, como se fosse uma escadinha para vocês seguirem. Mas e se não tiver questão? Não é que não tem da banca, não tem mesmo questão. Ou tinham poucas e o que tinha você esgotou. Você precisa fazer suas próprias questões. E eu indico que você faça as questões no modelo flashcard. Vou dar uma dica para vocês. Ó, essa aqui, ó. Para quem vai fazer o concurso para cargo de técnico, ou técnico judiciário área administrativa, ou analista judiciário área administrativa, tem a matéria gestão de contratos. Gestão de contratos nada mais é o quê? Do que a parte do direito administrativo, que vai falar de contratos administrativos. Primeira parte, contratos administrativos dentro da Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, e tem uma outra parte que é da instrução normativa número 5, do MPOG. O que é que nós temos aqui na instrução normativa? Aqui vai explicar como é que funciona, vai detalhar mais sobre a parte de contratação, que é a execução indireta de algum tipo de serviço, de algum tipo de serviço ou, cadê? No âmbito isso, contratação de serviço na execução indireta no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. E aqui vão dar várias e várias informações. Então, já quero dar uma dica para vocês de filtro, que estava até lá na parte 1, mas para vocês se ligarem. Quem for estudar essa parte aqui já sabe. Como é que a gente acha uma instrução normativa? Então, a primeira coisa que normalmente as pessoas fazem é, vou buscar isso aqui lá no direito administrativo. Você não vai encontrar. Aí muita gente faz o quê? Eu vou buscar na palavra-chave. Vejam a aula 1, porque eu dei essa dica da palavra-chave, tá? Isso é muito legal. Aí você vai jogar aqui, ó, instrução normativa número 5, na palavra-chave, colocou filtrar. Vai aparecer tudo que é questão de instrução normativa número 5. Não necessariamente a instrução normativa número 5, de 26 de maio de 2017, que é essa que fala de contratação de serviço. Se tiver uma instrução normativa número 5 no INSS, e se tiver questão, vai aparecer aqui. Se tiver no meio ambiente, vai aparecer aqui. Questões diversas. Aí, o que você faz? Toda vez que acontecer isso, jogou na palavra-chave, você vê aqui se tem a ver. Que eu nem marquei mais nada, tá vendo? Essa questão aqui anulada, mas vocês deixam amplo para vocês verem do que se trata. Aí vai perguntar. Preposto é o representante. Olha, realmente lá no meu planejamento está falando sobre preposto. Eu acho que realmente isso aqui tem a ver com o que eu estou estudando. Aí aqui, ó, vocês sempre vão olhar no detalhamento. Legislação federal, Instrução Normativa MPOG, número 5 de 2017, dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços, sobre o regime de execução indireta no âmbito da administração, blá, blá, blá. Aí, se você arrastar aqui, você vê o resto. Isso aqui é o nome certinho dessa instrução. Então, você sabe que essa questão aqui realmente está contemplada dentro do que você estudou. E aí você sabe o quê? Que esse é o assunto e essa é a disciplina. Então, o que é o estratégico de usar a palavra-chave? É agora você ir descendo aqui e ficar olhando um a um? Não, você já sabe que esse conteúdo está dentro de legislação federal. Você apaga a palavra-chave, vem na disciplina, joga a legislação
federal e vai buscar a instrução normativa aqui, ó. Instrução normativa, MPOG número 5, 2017, pronto. Agora você vai fazer seu filtro certinho. Excluir anulada, excluir desatualizada, certo ou errado, blá, 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 vai marcar tudo. E vai colocar filtrar. Quando você colocar filtrar, apareceram 19 questões. Vai fazer, depois, quando você fizer tudo, você vai perceber que você vai precisar tirar a modalidade, né? Para poder aparecer o resto. Quando tem pouca questão, lá pela escadinha, vocês vão chegar aqui. Tudo apareceram 36. Então, quando a gente jogou na palavra-chave, apareceram 68. Quer dizer que quase metade você ia ter que ficar pulando, porque tinham tópicos ali que eram de instrução normativa número 5, mas que não se referiam a essa aqui. Eram instruções normativas número 5 de qualquer outra coisa. Então, a lógica da palavra-chave é você jogar para você achar onde é que você encontra isso de uma forma mais direcionada na disciplina específica e depois aplicar. Vai dar certo 100% das vezes? Não, mas umas 80% vai dar super certo. Então, é uma forma de vocês utilizarem, tá? Vocês vão perceber que aqui, na instrução normativa, tem 36 questões. Eu orientei vocês a fazer quantas? 50. Você vai fazer as 36. Não vai ter mais questão. Vamos supor que tivesse 50, você ia fazer 50, mas isso aqui nunca mais ia aparecer para você na revisão, porque você já teria esgotado as questões. É nesse momento que entra isso aqui, ó. Não tem questões gerais, o que fazer? Você vai produzir as suas próprias questões. E aí, o que eu indico de vocês fazerem? Vocês vão olhar dentro do que vocês estão estudando, aqui no caso, na própria lei seca, e você vai criando as perguntas. Você vai desenhando quais seriam perguntas de forma simples, podendo ser verdadeiro ou falso, certo ou errado, ou sim ou não. Você vai fazendo o que for melhor. Se você estivesse estudando para uma prova de múltipla escolha, você poderia colocar pergunta e resposta. Vou dar um exemplo. Eu acredito que você já tenha tido um gostinho do que está por vir. Então, no final, depois dessa aula, depois que acabou essa primeira parte que eu mostrei do filtro, eu expliquei como montar o flashcard, independente se a pessoa vai fazer no Word, se ela vai fazer no papel manuscrito, se ela vai fazer no aplicativo, eu ensinei como fazer em formato certo e errado, múltipla escolha, pergunta e resposta, tá muito legal. Então, se você quer ter acesso ao vídeo completo para poder utilizar essa e outras técnicas que eu ensinei nesse encontro de 1h30, já clica no botão de Seja Membro. Tá aqui embaixo, é só você clicar. O valor do clube é R$ 7,99 por mês. Você pode entrar quando quiser e sair quando quiser. A cobrança ela é recorrente, você pode cancelar em qualquer momento e você tem acesso não apenas a esse vídeo, mas todos os vídeos que eu já fiz de técnicas de estudo, de métodos, de planejamento. Tem vários vídeos aqui, inclusive vídeos que vão trabalhar também a saúde mental, e eu tenho certeza que você vai gostar muito das dicas que são valiosas, que eu sempre deixo para os membros aqui do time TS. Então aproveite, não perca tempo, é só você clicar aqui embaixo no Seja Membro e vem pro time TS, porque eu tô te esperando do outro lado.